Nós como igreja nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és bom. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. E se nós estamos aqui, como filhos amados que somos, é porque o Senhor quer fazer coisas novas em nós e através de nós. Por isso renova nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Estou sentindo falta de alguns irmãos. E como é bom. Sabe, esses dias eu fui a trabalho, no interior ali, aproveitei, levei a família. Depois cheguei na sexta-feira, já fui direto para o sítio. E alguns perguntaram, pastor, está cansado? O irmão até perguntou, ei pastor, está cheio? Eu falei, estou cheio, estou cansado. Mas é um sentimento de que quando você está cheio da vida de Deus, é impressionante. É impressionante como a disposição, o vigor, que não é produzido por homem, mas é produzido pelo Espírito, como é bom. Como é bom. Sabe, nós vamos ter um encontro agora, na primeira semana de setembro. E é impressionante que aqueles que vão para o encontro, como equipe, e tem uma experiência de estar ali, de ver a transformação na vida dos outros, é impressionante. Eles pagam para ir no encontro, sabendo que vão se cansar fisicamente, mas aquilo que é produzido pelo Espírito, aquilo que é produzido em nós, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Hoje eu estava falando com a minha irmã, e ela me ligou no sítio, não pega direito e tal. A hora que deu sinal, eu liguei para ela, e ela estava falando, a gente precisa comprar um presente para a mãe. Minha mãe vai fazer aniversário no próximo sábado. Só que nós temos um jejum. Sabe qual que é a boa notícia? É que minha mãe ela já alcançou maturidade o suficiente para entender que o melhor lugar para que o filho dela esteja é na casa de Deus. Não foi sempre assim. Não foi. Muita perseguição. Muita perseguição. Eu me lembro que assim que eu me converti, e eu fui o último a me converter, alguns no linguajar aí dizem que eu era ovelha negra. Alguns meus tios diziam que uma tia minha era vizinha nossa, ela dizia que eu nunca ia casar, pelo estilo de vida que eu tinha, boêmio e tudo mais. Mas o que acontece? Uma vez, eu era o pau que nasce torto e morre torto, mas uma vez que nós temos uma experiência com o carpinteiro de Nazaré, nossa vida é completamente transformada. E eu me lembro que no começo eu tive uma experiência tão forte, tão marcante, que eu não abria mão de nada. Porque eu não sabia quando o Senhor vai... Aliás, eu não sei. A palavra de Deus diz que Jesus vem como ladrão, a qualquer momento Ele pode vir. E eu quero ser achado por Ele. Quero ser achado por Cristo. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passam sobre a terra procurando homens. Eu quero ser encontrado. Quantos querem ser encontrados pelo Senhor? Quero ser encontrado, irmãos. Eu não quero estar em outro lugar, senão no centro da vontade de Deus. Aliás, eu estava procurando um livro esses dias na minha casa, que eu queria ler, que eu não encontrei. Se alguém aqui for das antigas e tiver, é um livro do pastor Aloysio, que é No Centro do Coração de Deus. É um livro bem pequeno. Você tem? Queria emprestado. Mas enfim. Sabe, queridos, que nessa trajetória da vida cristã, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas. Boas,
ruins, pressões, e quando eu falo ruins é que são aparentemente ruins, porque quando nós estamos no meio de uma pressão, muitas vezes nós não conseguimos discernir aquilo que Deus está produzindo em nós. Sabe que o processo do azeite precisa ter o quê? Pressão. É quando esmaga ali, né, as azeitonas, espreme, pressão, mas o resultado é um bom azeite, um bom óleo. Então muitas vezes no meio do processo, parece que nós nos sentimos que estamos sendo espremidos, mas na verdade, o que Deus está fazendo é produzindo um espírito excelente em nós. O que Ele está fazendo é despertando, criando consistência, criando estrutura, criando asas, para que você possa ter uma visão alargada e do alto. Mas muitos no meio desse processo abortam. Ah não, muita pressão, não dou conta. E eu nem sei porque eu estou falando essas coisas que não tem nada a ver com o que eu tinha pensado. Mas, alguns anos atrás, antes de eu vir aqui para São Caetano, uma irmã muito preciosa me deu uma palavra. E era de Josué. E ela só falou assim, olha, Deus me deu uma palavra, ser forte e corajoso. Escreveu num papel, me deu. Deus está mandando te entregar. Ser forte e corajoso. Eu não entendi muito. Eu era solteiro ainda. E eu falei, mas eu já estou fortinho. Já sou um cara corajoso. Oh Deus, quanta imaturidade para a época. Mas o que ela estava vendo é que eu sempre guardo palavras que eu recebo da parte de Deus. E eu guardei essa palavra. E essa palavra, muitas vezes, ela era uma chave. Vezes em que eu passei pressão. Pastor, passou pressão aonde? Eu não sei quanto a você, mas eu já passei muita pressão nessa vida. Já passei pressão. Como casado, passei pressão no casamento. Já passei pressão financeira. Já passei pressão com os filhos. Filho pequeno, internado, todo dia sim, dia não, hospital. Uma vez ele foi e ficou. 7 dias, 8 dias internado. Pressão. E é nessas horas que você pega uma palavra que você ouviu lá atrás. Ser forte e corajoso. Momentos em que você, muitas vezes, pressão no ministério, no chamado. Todo pastor, ele tem um sonho. Todo pastor tem um sonho de ter uma igreja avivada, com jovens avivados, cheia de jovens, um kids extraordinário. Homens e mulheres apaixonados que entenderam o chamado de Deus, que têm disposição de servir o reino, com os talentos. Não estou falando aqui de dinheiro não, estou falando com os talentos. Como estiveram no nosso último encontro? Irmãos, a decoração estava extraordinária. A iluminação que nós tínhamos aqui, eram uns pedaços uns estrados lá, que acharam e botaram uns caixotes, uns negócios. Falei, uau. Imprimiram uns trem, umas placas lá e... Não precisa de muito. O que precisa é de um coração de servo apaixonado. Pressão. Mas todo pastor
Todo homem de Deus, toda mulher de Deus passa por pressões. E parece que tem áreas das nossas vidas que parece que a engrenagem emperra. Parece que nunca chega. Nunca alcança. Então todo pastor tem um sonho de ter uma igreja grande. Um prédio grande. Com os irmãos pulando e saltando. Esse é o sonho de todo pastor. Mas o que acontece? Abre meu coração para os irmãos hoje, amém? Está mais um sentimento que uma pregação. Mas, quando eu vim para São Caetano, eu achei, irmãos, nós éramos muito frutíferos. Fui frutífero na Lapa, toda semana, eu fiquei uns 6 meses, toda semana eu levava pelo menos um visitante. Toda semana. Tinha um cara que era de uma outra rede, ele me chamou, vem aqui para uma rede, vamos começar algo novo e tal. Falei, quem é esse cara que traz tanto visitante? Por quê? Porque eu tive uma experiência com Jesus. Jesus marcou minha vida. E agora eu não era mais o mesmo. O reino de Deus havia chegado dentro de mim. Mas aquele reino era muito grande. E outras pessoas precisavam ter acesso a esse reino que estava explodindo dentro de mim. Qual que era a consequência? Aonde eu via, eu falava do reino de Deus. Toda semana, visitante. Visitante. Um dia o líder falou, olha, você poderia chegar mais cedo? Eu falei, eu vou ver. É porque eu ia levar um visitante. Eu liguei, a pessoa ia de carro direto, que eu passava, pegava, levava. Cheguei lá. Ele falou, mas onde você conhece tanta gente? Eu queria saber. Sabe, muitas pessoas que eu levei, não eram do meu círculo de relacionamento e amizade. Mas a boca fala do que o coração está cheio. Onde eu ia, eu falava... Deus quer fazer algo na sua vida. Sabia que Deus mudou a minha vida? Como assim? Não sabia nada da palavra. Sabia nada. Mas eu tinha um coração efervescente pela glória de Deus. O reino estava aqui. Mas veja, e assim foi. Até o dia que você começa de fato a incomodar o inferno. Mas a grande maravilha é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então até as pressões que aparentemente eram ruins, ao decorrer dos anos, eu percebi que era necessário eu passar por aquilo para forjar e ter estrutura, para não ser um mimimi da vida. Cheio de não me toques e não me reles, não me rele. E é interessante que, quando nós viemos para São Caetano, nós tínhamos um sonho aqui de haver uma grande explosão, não aconteceu. O ano que vem acontece, mas não aconteceu. E nós orávamos, falávamos, é para o próximo. Também não aconteceu. Não, mas se nós... Agora vai. Os irmãos chegaram, tem um coração. Também não aconteceu. Muito pelo contrário. Muitas vezes o que aconteceu foi pressão. Foi investimento a fundo perdido. Irmãos querendo dividir a igreja. Irmãos falando mal do pastor, dos líderes.
Muitas vezes, vou abrir aqui meu coração. Muitas vezes eu tive o sentimento de jogar a toalha. Pressão. Não aguento mais. Não aguento mais tomar pancada. Mas sabe qual é a boa notícia? Que não importa qual seja a condição que você vá à lona. Talvez você caia porque está tomando pancada. Mas talvez você caia porque você pecou. Mas sabe qual que é a boa notícia? Jesus é o nosso técnico. E ele fala: filho, não desista! Levanta! Levanta! Você levanta até meio grogue. Mas ele fala: você vai nocautear o seu inimigo. Porque Deus te chamou para desfazer as obras do diabo. Nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Desfazer. E como é que nós podemos fazer isso? Quando estamos abatidos e achamos que não vai dar. O que é que nos fortalece nesse momento? É quando o nosso técnico, Jesus Cristo, ele fala: levanta, ele te dá uma palavra. Tu és o meu filho amado, levanta. Levanta. Tu és o bem-aventurado, levanta. A vitória é certa, levanta. Mas se levanta, parece que a coisa não vai ainda. Agora que eu levantei, o próximo ano vai. Mas aí não vai. Eu te pergunto, o que faz um homem, uma mulher, diante de tanta luta, permanecer? Vocês já pararam para pensar isso? Talvez você está passando uma luta e você não compreende. Mas tem uma hora que Deus faz algo. Tem uma hora, nós somos muito bons em sonhar, visualizando coisas. Mas na verdade isso só traz a existência quando esse sonho acontece aqui dentro. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está em nós. O reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. E quando algo acontece dentro de você, há uma explosão. Uma fé é liberada. E aí você consegue já visualizar, ainda que você não consiga tocar. Mas você tem certeza. O que é isso? É fé. Projeta para mim, Hebreus 11, versículo 1, natureza da fé. O que é isso? É fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que é isso? É fé. É fé. Você não está vendo, mas você tem a convicção que vai chegar. Isso é fé. Isso é fé. Já é seu, você já se apropriou. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando você faz uma compra pela internet, você vai lá e faz uma compra pela internet. Assim que você fez aquela compra, creditou, aquilo é seu, sim ou não? É seu, mas ainda não chegou. Mas uma vez que você fez essa compra, você tem a certeza e a convicção de que vai chegar. É quando você pede uma pizza. Você pede a pizza
Você tem a convicção, você nem pagou ainda, mas você tem a convicção que daqui a pouco vai aparecer um portador com a sua pizza e fala, olha, a sua pizza chegou. O que é isso? Você não está vendo ela. Mas assim que você fez o pedido, assim que você liberou a palavra no telefone, eu quero uma pizza de mussarela. Quero uma pizza de mussarela. O que você fez? Você nem pagou ainda. Mas uma vez que você falou, liberou a palavra, eu quero a pizza de mussarela, é questão de tempo, ela vai chegar. Ela vai chegar. O que é isso, pastor? É a palavra liberada. Palavra liberada. E agora eu vou falar o que eu queria por conta dessa palavra liberada. Eu recebi uma palavra hoje. E eu levo a sério quando eu recebo uma palavra. Quando eu percebo que é movido pelo Espírito, eu guardo no meu coração. Qual que é a grande questão? Essa palavra é para agora. Hoje nós estávamos lá e teve um momento que falou, ora, tá, para o seu irmão, eu orei para o irmão, daqui a pouco veio o irmão, uma cara nova. Eu estive em todas as reuniões que houveram naquele sítio com os pastores. Esse irmão acho que era novo. Nunca tinha visto. Eu acredito que ele seja da Vinha. Que da videira eu conheço todos. Interessante que ele chegou para mim e falou, olha, eu estava ali, Deus me deu uma palavra para você. Ele não perguntou de qual igreja eu era, de onde eu era. Ele falou, Deus está me dando uma palavra. Enquanto ele falava aquela palavra, o texto, ele começou a descrever, eu comecei a visualizar. Ele dá uma palavra de Josué. Uma palavra que eu guardo há muito tempo. Ser forte e corajoso. Eu não sei quantos aqui conhecem a história de Josué. Mas Josué era um discípulo de Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho. Só que Moisés não entrou em Canaã. E aí Josué chegou num momento de muita pressão. Por quê? Ele olhava para Moisés. Moisés era aquele que abriu o mar. Diante de todo o Egito, 3 milhões de pessoas passando. Mas ele nunca tinha feito algo desse tipo. E agora Moisés tinha partido. E ele já estava ali há muito tempo com Moisés esperando entrar em Canaã. Muito tempo. Eles passaram ali 40 anos no deserto. Isso fala de um ciclo completo. 40 anos. Mas aí Deus dá uma palavra para Josué. Falou, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E aí ele passa o Rio Jordão. E o texto diz que eles passam o Rio Jordão a seco. Porque o rio para. Fico imaginando o rio descendo e começa a formar uma parede. Uma muralha de água e o chão seco eles passam. Estou contando aqui o contexto, resumindo o contexto da história. E é interessante que não sei nem se ele é pastor, depois eu não encontrei ele. Ele disse o seguinte, falou, olha, Deus está dizendo o seguinte, que você está muito tempo parado, esperando algo acontecer. E alguns anos têm se passado. Mas o Senhor te diz que hoje os sacerdotes estão passando com a arca. Isso aconteceu no texto, eu comecei a lembrar do texto. Os sacerdotes estão passando com a arca. E depois que essa arca passa, está passando todo o povo, está passando em terra seca. O Rio Jordão está se abrindo. E todo o povo vai passar. E vocês vão entrar em Canaã. E vão desfrutar de um tempo novo. De coisas
das quais você ainda não experimentaram. Ele começou a falar ali, e aí, irmãos, eu já confesso que houve uma explosão no meu espírito. E um pouco depois, um pastor que eu conheço muito, nós já até caminhamos junto, no mesmo discipulado, e nós estávamos orando ali no corredor, eu passei no corredor e ele é um supervisor também, e eu saí andando e ele veio atrás de mim, eu saí lá fora, eu já estava... Ele falou, Sérgio, foi atrás de mim, ele falou assim, olha, quando você estava passando lá, eu tive uma visão. E essa visão era de um tempo novo. Que Deus estava te tirando atrás e passando assim para um outro lugar. E ele falou, e essa palavra é para a sua igreja também. Vocês não vão entender o que vai acontecer. As pessoas vão começar a chegar. Elas vão começar a passar e vão começar a entrar. Elas vão falar, olha, eu ouvi dizer, alguém me falou. Quantos creem nessa palavra, irmãos? Sabe, eu sei que tem alguns irmãos aqui que sonham comigo há muito tempo. Tem uns irmãos que estão comigo aqui nessa lida, que não é por conta de um prédio bonito. Que não é por conta de uma iluminação, de um ar-condicionado ou de uma boa palavra. Mas não por conta de um propósito. Por conta de um chamado, por conta de um sonho. Sabe, se nós sonharmos junto, e se você abraçar essa palavra como igreja, nós vamos experimentar um grande avivamento nesse lugar. Quantos creem nisso? Sabe, queridos, eu confesso que estou com esse bolso aqui, não sei nem se dá mais tempo de eu ministrar algumas coisas que eu queria falar. Acho que não. 7:50. Passou rápido. Mas veja, vocês me dão mais 10 minutos? Sim ou não? Que eu nem preguei. Só compartilhei aqui um sonho. Mas sabe que a primeira coisa que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve ter é sonho. Sonho. Sabe que o sonho ele te leva a viver o sobrenatural. É o sonho que te mantém no trilho, no caminho. Um homem que não sonha, está morto em pé. Mas quando você sonha, não importa qual seja o vento que venha, você permanece. Por conta do quê? Do sonho, da palavra, do alvo. Quando você tem um alvo, você insiste, você vai, você não abre mão. Dá um exemplo aqui. Pai tem um sonho que o filho cresça, que ele estude, que vai mais longe do que você. Meu pai tinha um sonho, meu pai tinha o Senai só. Mas ele falou, quero que os meus filhos se formem. Eu quero que eles possam ir além. Como estão compreendendo? Esse era o sonho dele. Investiu tudo que tinha e o que não tinha para que isso acontecesse. Então veja, primeira coisa que você... Eu quero falar aqui rapidamente, queridos. Vou pular uma parte aqui. Quero falar aqui, rapidamente, 6 características de um sonhador. Primeira delas. Qual que é a primeira característica de um sonhador? Ele tem que sonhar. Sabe, se você não tem um sonho, se você não tem um desejo no seu coração, no que diz respeito àquilo que Deus já falou a você,
aquilo que era legítimo até na sua infância, que tinha a ver com o propósito de Deus, mas que se perdeu no meio do processo. Se você não tiver esse sonho queimando no seu coração, você sempre vai ficar o quê? Estagnado, parado. Todos os anos nós insistimos para que você faça o quê? Alvos. O que é um alvo? É um sonho. É um sonho que você tem de conquista. Deus nos chamou para sermos vencedores. Mas se você não tem um sonho, não tem como você vencer. Se você não tem um sonho, na primeira dificuldade você para. Porque aquilo não era um sonho de verdade. Não era um sonho. Na primeira dificuldade você fala, deixa de canto. Vamos partir para outra. Nós temos a tendência de dar atenção naquilo onde dá visibilidade para nós. Ou naquilo que nós manejamos bem. Aí você põe foco, porque aqui eu manejo bem, aqui eu domino. E aí muitas vezes você abre mãos de sonhos e deixa a parte. Fala, não, meu negócio é empreender. Empreender eu sou bom, então é comigo. Tá, mas e o seu chamado, de repente, pastoral que Deus tem para a sua vida? Você vai abrir mão? Seu chamado de liderar uma célula? Você vai abrir mão? Ah, pastor, mas liderar a célula dá muito trabalho. Pois é, irmão, mas se você soubesse o quanto isso te leva a crescer, você jamais abriria a mão. Jamais. Pastor, mas dá muito trabalho. É verdade. Dá trabalho. Mas como é prazeroso. Pastor, mas demora muito para ver o prazer. Pois é. Mas tem coisas, queridos, que nós precisamos entender. Projeta para mim rapidamente Gênesis 37, versículo 7. Esse é o sonho de José. José teve um sonho. José do Egito. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes se rodeavam e se inclinavam perante o meu. Veja, ele viu lá, o deles ficava em pé e os outros inclinavam. O que é isso? Um sonho de que ele iria governar diante dos seus irmãos e dos seus pais. Não fazia muito sentido. Sabe, às vezes os sonhos de Deus não faz muito sentido. Agora veja, porque José tinha um sonho de Deus, isso não quer dizer que foi tudo flores. Muito pelo contrário. Assim que ele tem esse sonho, assim que aconteceu esse sonho, o que acontece? E eu vou chegar no segundo ponto. E o segundo ponto é, não se importe com palavras de derrota e ventos contrários. Esse é o segundo ponto. Assim que ele recebe essa palavra, que ele tem esse sonho, e ele compartilha com seus irmãos, o que acontece? Palavras contrárias. Vamos para o verso 8. Deixa projetado lá, irmão. Ventos contrários, olha lá. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Ou seja, todas as vezes que você tem um sonho, às vezes pessoas muito próximas vão te perseguir. No caso aqui eram os irmãos. Eu mesmo já fui perseguido pelos meus familiares. Ah, pastor, imagina. Irmãos, eu fui o último a me converter. Mas depois que eu me converti, eu mergulhei de cabeça. Ia ter encontro, aniversário de alguém. Onde você acha que eu estava? Estava no encontro. Chegou uma época na Lapa que ele tinha que levar 3 convidados, 3 visitantes para poder ir como equipe. Fui em todos. Nunca deixei de ir no encontro, desde que eu me converti. É 3, então vamos trabalhar para 3. E aí sabe o que aconteceu?
Hoje minha mãe amadureceu. Aniversário dela sábado, eu vou estar aqui. Mas aconteceu que todas as vezes que ele me chamava, eu falava, mãe, mas tem uma programação na igreja, eu estou lá. Estou apaixonado por Jesus, sou apaixonado por Jesus. E aí, eu falei, quando for de domingo, não adianta, tem culto. Estou na igreja. Ah, mas seu pai só gosta de fazer feijoada de domingo. Feijoada saía às 4h30. Lá em Paris. Paristuba. Vulgo Pirituba. E aí o que acontece? Chegou ao ponto deles não me chamarem mais. Mas chegou o ponto um dia, quase não entro no Facebook, irmão, só estou lá, mas quase não entro. Mas um dia eu entrei no Facebook e eu vi uma prima minha fazendo um comentário. Falei, ué, saudade do tio? Ué, liguei para minha irmã e falei, nossa, a Ana Maria colocou um comentário meio estranho aqui do tio. O que aconteceu com ele? Olha lá, o tio morreu. Eu falei, o quê? O tio morreu, ninguém me avisou? Ela falou, você nunca aparece mesmo em nenhuma data? Eu falei, Falei, estou precisando ajustar os pontos lá na minha casa. Fiz uma reunião com os meus pais. Abri meu coração para eles, que nem eu estou abrindo para os irmãos aqui. Falei, pois é. Falei, pai, mãe, sabe que quando eu estava no mundo, e eu bebia muito, os meus amigos mandavam eu parar de beber. Porque eu bebia demais. Mas agora, quando eu saio com eles eu não bebo, agora eles mandam eu beber. E eu falei, engraçado, parece que eu estou vendo a mesma coisa inversa. Porque quando eu não ia na igreja, vocês insistiam para que eu estivesse na igreja. Mas agora que eu estou, vocês não querem que eu vá mais. Então vocês precisam definir onde vocês querem que eu esteja. Porque eu já defini. Eu não abro mão do meu Senhor. Ele é o primeiro na minha vida. Aquele dia foi um grande choro, um grande mover na minha casa. Minha mãe chorou, meu pai chorou, eu chorei. E resolvemos esse assunto. Ela sabe. Naquele dia, minha mãe fez como Ana, fez com Samuel. Ela consagrou o filho dela para o Senhor. E assim eu tenho vivido desde então. Quando dá, eu me esforço ao máximo. Mas quando não dá, ela fala, glória a Deus, ele está com o Senhor. Quantos estão compreendendo? Então vamos falar mal. Vai ter perseguição. Faz parte. Pressão. Pessoas próximas. Vim para São Caetano, empolgado, primeiro ano. Fui para a conferência final de ano. Agora sou líder de micro-igreja. Minha esposa é muito amiga de um pastor muito grande. Esse pastor chegou para ela, eu mal o conhecia. Falei, ixi, você está lá em São Caetano? Ixi, lá a coisa não vai para frente não. Tem igreja lá, eu estou quase fechando. Irmãos, o que é isso? Palavra contrária. De um homem de Deus. O que te faz prevalecer? São os ventos contrários ou aquilo que Deus fala com você? Você é movido por quê? Pelas convicções do Espírito Santo ou por palavras que outros falam? Sejam contrárias ou não. Aleluia.
Deixa eu acelerar aqui. Terceiro ponto, seja fiel. Um sonhador, ele é fiel. Fiel às suas convicções. Fiel àquilo que ele crê. Fiel àquilo que ele tem como convicção da verdade, que Jesus é verdade, que ele é fiel. Não importa qual sejam as propostas, ele permanece fiel. E esse foi o caso de José. Ele teve muitas propostas no meio do caminho. A própria esposa de Potifar, onde ele estava governando ali, como governante ali da casa de Potifar, tentou se deitar com ele. Ele saiu correndo nu. Para manter o quê? A fidelidade com Deus. Ele decidiu se guardar. Sabe, jovens? O mundo aí fala um monte de porcariada. Mas o homem de Deus, o amor de Deus, se guarda. É fiel. Anda em santidade. Esse é outro ponto. Anda em santidade. Não quer dizer que não peca, que não erra. Mas decide crescer em santidade. Crescer em consagração. Crescer em oração. Crescer em relacionamento. Então veja. Depois que você decidiu, tem uma outra característica. Você precisa se preparar. Falar assim, eu preciso me preparar. Então veja, o sonhador ele precisa se preparar. Se preparar. Pastor, o que é você preparar? É ter uma atitude. Começa a ter uma atitude. Toda a preparação, ela não parte de uma passividade. Tudo que Deus vai te dar, e se Deus tem um sonho para você, agora você precisa se preparar para conquistar esse sonho. Então veja, primeira coisa, tem atitude. Segunda coisa, atitude para quê? Para estabelecer os seus alvos e os seus sonhos. Sabe, talvez, muitos aqui, foi um frisson, no começo do ano, final do ano, eu ando da aceleração, vou fazer os meus alvos. Mas se hoje tivesse chamado oral, o professor chegava e falava assim, rasga a folha do caderno aí que hoje tem chamado oral. Quantos aqui colocariam os seus alvos? Um por um, área por área. Quantos? Sabe por quê? Só um levantou. Sabe por quê? Porque na verdade não são alvos. Você gostaria que acontecesse, mas você não se preparou para se apropriar desses alvos. É mais ou menos assim. Deus fala que você vai entrar na faculdade. Mas porque você não teve uma atitude, você não fez a inscrição. Como isso é possível? Então veja que tudo aquilo que Deus te dá, um sonho, alguma coisa, vai exigir uma atitude sua. Vai exigir um posicionamento. Vai exigir um custo. Pastor, mas hoje é tudo pela internet. Mas na nossa época, você tinha que fazer inscrição no lugar, aí você pegava o negócio, pagava no banco, voltava com o comprovante do banco para outro lugar para o cara carimbar. Hoje não, é só clicar, mas tem pessoas que nem isso tem disposição. Então veja que nós precisamos nos preparar. Se o teu sonho é grande, então tenha muitas atitudes, se prepare, conquiste. Pastor, eu quero aprender mais de Deus. Deixa eu te falar, nós vamos começar agora. Em agosto, o trilho do vencedor. Você que não fez ainda o ceifeiro, se matricule. Se prepare. Ah, eu quero ser um líder de célula. Se prepare. Porque vai ter um grande mover nesse lugar.
E talvez você fale, mas por que eu estou aqui atrás? É porque não se preparou. Mas os primeiros, aquele que tem fome e sede, venha, beba, e jamais tornará a ter sede. Mas muitos morrem de sede porque não tem disposição de esticar o braço para pegar um copo d'água. Jesus fala, venha. Ele não fala, peraí filho, vou aí te dar um copo d'água aqui, ó. Não, ele fala, venha, beba. Mas muitos não têm nem disposição de ir até Jesus. Mas fala, não sei, era da época do pirim-pim-pim. Era só pirim-pim-pim acontecia. Então veja, já estou encerrando. Ah, pastor, mas é o seguinte, né? Eu fiz os meus alvos lá no começo do ano, pastor. E, 6 meses, é lógico que eu não vou lembrar, já se passaram 6 meses. Como é que eu vou lembrar? Porque eu tive Covid, pastor, nem lembro mais das coisas. Tudo é culpa do miserável do Covid agora. Antes era do diabo, agora o diabo arrumou um aliado, que é o Covid, né? Que tem irmãos que falam, é o diabo. O cara não faz a inscrição na faculdade, fala, o pastor, é o diabo. Às vezes eu tenho dó do diabo, coitado. O cara já foi condenado. Jesus já venceu ele na cruz. Mas muitos por não terem entendido a identidade de Cristo, que há poder em você, eu vou falar um pouco disso. No nosso jejum. O dunamis. Então veja. A grande questão é, o que você vai fazer da sua vida daqui para frente? Vai arrumar um culpado? É o seu pai que não te deu estudo, é sua mãe que não te deu, é o recurso, é o financeiro, é o governo, é a economia, é a Selic, é o dólar, o que é? Porque tudo isso é mentira, tudo isso é distração. Quando você descobrir que o reino está em você, existe um poder. Pastor, mas está faltando prosperidade, está faltando o dunamis, é o poder para você prosperar. E eu vou falar disso daí no jejum. E por fim, precisamos aprender a esperar no Senhor. Porque muitos de nós paramos no meio do processo. Paramos. Na primeira dificuldade, eu paro. Eu quero casar, mas depois casou, primeira dificuldade quer separar. Ou pior ainda, né? Está casado, mas já matou o cônjuge no coração. Matou o cônjuge no coração. Então deixa eu contar aqui esse sonho de José. A palavra de Deus diz que quando ele tem esse sonho, ele tinha em torno de 17 anos, ou melhor, não era em torno, a Bíblia diz 17 anos. Mas quando ele se torna governador do Egito, não foi do dia para a noite. Ele passou por um processo, onde ele estava tomando pancada, onde os irmãos estavam vendendo ele como escravo, onde ele foi preso por ser fiel a Deus, onde o poder foi liberado. Ele revela os sonhos lá do padeiro, do copeiro e do padeiro, e é esquecido. E parece que a vez dele nunca ia chegar. Mas um dia, por conta da perseverança, e a perseverança traz esperança. Por conta da perseverança, por conta das convicções. Sabe, tem pizza que você pede e vem em 30 minutos, mas tem pizza que demora 2 horas.
Tem promessas de Deus que é para hoje, mas tem promessas de Deus que é para anos. E geralmente são nessas que nós falhamos. Mas eis aqui um exemplo de um homem que não falhou. De 17 até 30, muitos anos se passaram, mas a palavra de Deus, ela é fiel para se cumprir com aqueles que se permanecem fiéis. Então você precisa sonhar sim. Pastor, eu não tenho um sonho. Vai para os pés do Senhor, sonha. Os sonhos que foram roubados, chama a existência agora. Não abra mão, se prepare. Porque é um tempo de aceleração. Se não aconteceu no primeiro semestre, por que você já abandonou os seus sonhos? Por que você não ora mais por eles? Por que você não se achega mais a Deus? Sabe, faz 2 semanas eu comecei a orar aqui na igreja por uma questão. E todos os dias eu chorei diante do Senhor. Todos os dias. De manhã eu chorei aqui nesse prédio. Não era por mim. Não era pelo reino. Quero te perguntar, qual foi a última vez que você chorou por um sonho seu? Não estou nem falando do sonho do outro. Esse é outro estágio. Mas qual foi a última vez que você chorou? Sabe, até uma criança, quando tem uma necessidade, ela chora. Tem uma criança, quando ela tem fome, ela chora. E prontamente a mãe a alimenta. Eu te pergunto, você tem conversado com Deus ou chorado com Deus? Tem se quebrantado por conta de um sonho? Ou você abriu mão já desses sonhos? Sabe, hoje não é bem uma palavra, eu acho que é mais um sentimento, mas é para te espivitar, para te sacudir, para você sair da inércia. É muito bom você vir aqui no culto de domingo, ouvir uma palavra, amém, amém! Mas no domingo, ou melhor, na quinta-feira, você fala, vixe, qual foi a palavra mesmo? Vai que chego lá, o líder me pergunta uma coisa. E eu não sei nada. Aí o líder fala, pastor, manda o esboço. Ixi, pastor não fez esboço não. Tem só um rascunho aqui. Que não estão compreendendo? Sabe, muitas vezes a palavra do domingo você não lembra na quinta. Qual que é o pior problema? É quando você não sonha. Você sonha hoje, mas no outro dia você nem lembra qual que é o sonho. Você não grava ele no seu coração. Você não traz a imagem no seu coração. Quando você tem um sonho, você tem que trazer essa imagem no seu coração. Você acorda e fala, não aconteceu, mas eu já liguei no delivery dos céus. Agora é certeza. Mas aí vem um vento contrário e fala, na verdade, o anjo estava vindo de moto, mas que o anjo caiu. Deixa para lá, já perdi a fome. Não é assim. Não abra mão das promessas de Deus para a sua vida. Não abra mão. Não abra mão. Sabe, quando Deus libera uma palavra, pode demorar tempos. Mas se você regola com lágrimas, ela vai se cumprir. Teve não sei se a Paula falou, não ficar dando exemplo dos irmãos, mas eu vou dar um exemplo aqui que cabe bem. Acho que foi a Sônia, ou a dona Xoxa, que me contou a respeito do Zé. Havia uma tia dele, lá atrás. Uma tia lá atrás. Uma serva do Senhor. Que liberou a palavra. Qual era a palavra?
que o Zé um dia está louvando, adorando ao Senhor. Mas qual que era o contexto? De muitos ao redor. Impossível. O Zé não. Ixi, o Zé está nos barzinhos, boêmio. Pode ser qualquer outro, menos o Zé. Mas o que acontece? Havia uma serva do Senhor que creu. E porque creu, ela falou. E porque ela falou, ela chamou a existência. Talvez não no tempo, talvez que muitos esperam. Passaram-se aproximadamente quantos anos? 25 anos, olha aí, ó. Mesmo tempo da espera de Abraão. 25 anos. Infelizmente, a tia do Zé, ou melhor, felizmente ela já está nos braços do Senhor. E sabe qual que é a boa notícia? É que um dia o Zé vai chegar lá no céu e vai falar: aleluia, tia, a palavra de Deus foi fiel e justa. Aquilo que a senhora liberou, aquela palavra, demorou, mas ela se cumpriu. Talvez ninguém estava crendo, mas porque a tia dele creu, ela falou. Muitos familiares foi impossível. Mas passado 25 anos, Deus é fiel e justo. E hoje José está aqui, adorando ao Senhor. Com tudo que tem, com os talentos que Deus deu para ele. Deus falou: não, filho, existe uma promessa para você. Que ele nem está sonhando. Mas Deus tem planos maiores. Os planos de Deus são assim. À medida que você vai respondendo, Ele vai alargando a visão. Quantos estão compreendendo? Persevere. Não abra mão dos sonhos que Deus te deu. Não abra. Aleluia. Irmão, são 8h20, eu estou querendo ministrar até meia-noite. Impressionante. Alguns falaram glória a Deus, o outro misericórdia. Mas aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Ou melhor, eu quero que você ore. Estabelecendo sonhos, talvez, que foram roubados. Sonhos que eram legítimos. Talvez sejam seus alvos, que não aconteceu, mas deixa eu te falar, não desanime. Não desanime, porque Deus é fiel e justo. Deus é fiel e justo. Eu estou muito animado, motivado. Eu confesso que eu estou emotivo assim, irmão, mas eu estou ebulindo por dentro. Como estão compreendendo? Por quê? Porque eu sei que Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias, e é para esse tempo, na vida da igreja. Qual que é a boa notícia? Fala assim: eu sou a igreja. Sabe, se você entender isso, e falar: esse tempo é para agora, Deus vai começar a fazer tantas coisas na sua vida, e através da sua vida, e todas as vezes que Deus dá um sonho, e esse sonho é real dentro de você, sabe o que acontece? Começa a emanar, fala assim, o sonho começa a emanar. Pastor, o que é emanar? Deixa eu te falar o que é emanar. Se você for no dicionário e ver essa palavra emanar, é quando ela começa a exalar. Você chega assim, numa casa, aquela casa daquela avó, daquela tia que cozinha bem, e aí você olha e você começa a sentir, emanar o cheiro da comida que vem da cozinha. Pequenas partículas começam a emanar. E aí você começa a ser contagiado por aquele cheiro. Sabe, quando você tem um sonho, ele começa a emanar dentro de você. E esse sonho de dentro, ele começa a emanar, ele vem para fora. E começa a tomar forma. As pessoas que estão ao seu lado, elas começam a falar, tem cheirinho de comida gostosa. Tem cheirinho de sonho novo. Sonho pronto, acabou de sair do forno. Sabe, eu creio que esses são os dias de você renovar os seus sonhos.
renovar os teus sonhos. Ô Tiago, eu não sei se vai ter um louvor aí, mas eu queria botar um louvor enquanto você... Antigo você não vai ter, eu acho, né? Sabe aquela, estou voltando à essência da adoração. Eu cantando é difícil, né? Os irmãos não descem. Qual é a música? Essa daí, ó. Estou voltando à essência da adoração. Lembra lá para isso daí, né? É. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero pedir perdão por ter avançado o horário, amém? Os irmãos me conhecem, sabem que eu não costumo avançar o horário dessa forma. Mas eu queria que Deus queria falar conosco com sentimento, compartilhar esse sonho com a igreja. Amém? Feche seus olhos onde você está. Nós precisamos voltar à essência da adoração. Aumente o som para mim. Oh, aleluia. A essência é Ele. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu és a nossa essência. Tu és a nossa essência, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa fonte, Tu és o rio da vida. Tua palavra diz que do nosso interior fluirão rios de água vida, e Tu és a fonte. Por isso, Pai, renova agora os sonhos, restaura os sonhos, restaura, Senhor, as palavras. Deus, libera palavras novas, sonhos novos, Pai, no meio do nosso povo, Pai. Deus, libera agora, Senhor, oh Deus, uma visão que possa mesmo estabelecer um alvo novo, um alvo que possa mesmo levar, Senhor, uma posição de fé, uma posição de ousadia. Oh, aleluia, aleluia. Baixa um pouquinho, quero orar por você. Eu queria que você falasse ao Senhor, qual é o seu sonho? Pastor, eu não sei, mas eu queria que você chegasse na sua casa e você fosse atrás dos seus alvos. Pastor, alguns já aconteceram, renova os seus alvos, estabeleça em cada área da sua vida, seja na célula, seja no trabalho, seja no casamento, seja com os filhos, seja com as suas finanças, estabeleça alvos, não mais do que 2 por área, mas estabeleça. Não faça uma lista gigante, porque aí é só uma lista de intenção, não é um alvo. 1 ou 2. Comece a orar. Comece a agradecer. Com a convicção de que já está no caminho. Você pede a pizza, já tem a certeza que está sendo preparada. E aí você agradece. Questão de tempo, os seus olhos vão ver o milagre de Deus acontecendo.
Não importa qual seja o tamanho do Golias, ou o tamanho do seu sonho. O fato é que vai acontecer. Então somente creia, libere a palavra, não murmure, simplesmente declare a vitória, porque ela é certa, amém? Aplauda o Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Acho que é a vez que eu mais passei. Então, próxima sexta-feira, às 20 horas, Deus tem uma palavra para nos impactar. Deus tem algo a fazer nas nossas vidas. Você tem duas opções. Uma é ficar na sua casa. 40 horas é muito, então fique lá. Mas depois não reclame. Ou você pode ter uma atitude. Aquele que tem sede, vem e bebe. Eu quero te convidar, sexta-feira, às 20 horas, para você vir ser saciado pelo Espírito de Deus. Amém? Mobilize a sua célula. Aqueles que não vieram hoje, liga para ele. Não é para o líder não, liga você, você está sentindo falta de uma célula? Foi, irmão, nós sentimos sua falta. Sentimos nossa falta. Amém? Aleluia. Então nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Libera uma palavra de vida para o irmão do seu lado agora.